Olá, amigos do canal, seja muito bem-vindos para você que está aí pela primeira vez no canal do Júnior Crescimento. Pessoal, a intenção desse canal é compartilhar a sabedoria de Deus para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Se você está aí no nosso canal pela primeira vez, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se inscreve no canal e não esquece de colocar um like, um joinha aí para fortalecer o canal. Fazendo isso, o YouTube ele vai deixar em alta o canal para que mais pessoas possam aí visualizar. E lembrando que você pode se tornar um evangelista também, compartilhando essa mensagem com demais amigos aí que vocês conhecem, tá bom? Então, a nossa reflexão está aqui hoje em Marcos capítulo 4, versículo do 1 adiante. Vamos falar um pouquinho aí sobre a parábola do semeador e qual é a sabedoria, qual é o conteúdo exclusivo que Jesus traz de ensinamento através dessa meditação que ele compartilha com os seus discípulos e pessoas que estavam próximos dele ali naquela época. Vamos lá. Está escrito assim, ó, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Quem dizia? Essas letrinhas em vermelho aqui é Jesus dizendo ao povo, ó. Está escrito assim, ó, versículo 3. Ouve, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e comeram aquelas sementes. Versículo 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro produziu 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Então aqui Jesus já começa a dar explicação do que ele falou ali, ó, sobre aquele enigma, né? Aquela parábola, aquela história, o significado, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Jesus começa a falar aqui que aos discípulos dele, né, fazendo uma reflexão em outras versões bíblicas, ele fala aqui, ó, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que... Ah, e outras versões estavam assim, porque mesmo eles vendo, eles não veem, mesmo eles ouvindo, eles não ouvem. Por isso é necessário que eu vos ensine por parábolas, por histórias. Vejam, não percebam, ó, para se convertam, né? Perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Versículo 13, ó. Como, pois, entendereis todas as parábolas? Versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Aqui está fazendo uma comparativa, meus amigos ouvintes, que a palavra de Deus ela é como uma semente, ó. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, né? É falada a essas pessoas, mas tendo eles a ouvido,
vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então aqui, vou falar um pouco da explicação, do entendimento. Que existem pessoas que foi até falado a palavra, mas veio o maligno e retirou essa semente do coração dessa pessoa. Ela não acredita, por algum motivo ela desanimou. Versículo 16: E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que outra hora ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Versículo 17, ele menciona de pessoas que não têm raiz em si mesmas. Elas até receberam a palavra, mas devido às tribulações que começaram a obter devido a ter recebido a palavra, os desafios, as dificuldades, porque o nosso inimigo é Satanás e os demônios, não são as pessoas. Estou dando uma explicação agora a respeito desse texto. Então, aqui nesse caso, existem pessoas que até receberam a palavra, mas não deram continuidade. São comparados a essas pessoas que não têm raiz. Aí veio um sol e queimou a plantinha e ali, detonou ela e ela morreu devido a essa situação de não se aprofundar as raízes em Deus. Mas como assim, Júnior? Você vai, vou estar lendo o texto mais adiante, vai abrir mais ainda a sua compreensão. Versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Existe até os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Existem pessoas que dão mais atenção aos prazeres terrenos, aos prazeres dessa terra, desse mundo, e acaba não apreciando, não valorizando a palavra de Deus. Aí se torna uma pessoa infrutífera, por assim dizer. Quando ela até recebe, ela começa a talvez até mesmo praticar. Veja bem, voltando aqui, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, e outro a 60, e outro a 100 por um. No versículo 19, se vocês redobrarem sua atenção, fala que os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Existem muitas pessoas que se tornam infrutíferas, dando valor mais às coisas do mundo do que a palavra de Deus, que nos ensina e traz transformação. Que nos traz transformação, libertação, cura, renovo, resposta. Existe um texto bíblico que Pedro diz a Jesus assim: Senhor, para onde eu irei? Se somente em ti tem palavras de vida eterna. Então, o que vai nos fortalecer no dia a dia, além do alimento físico, uma coisa mais poderosa, é você se alimentar da palavra de Deus. E você tendo esse entendimento, tendo valorizado a palavra de Deus, compreendendo que ela tem uma estima, uma importância elevadíssima em nossa vida, você começa a valorizar e começa a refletir nela e começa a praticar ela. Então, esse ensino que eu estou compartilhando aqui, veja bem, no versículo 20, para terminar essa parábola aqui, e as pessoas e os que recebem a semente em boa terra, então está falando aqui um outro tipo de pessoa, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Então, uma das coisas que eu falo para as pessoas aqui em vídeos anteriores também, que a palavra de Deus, quando ela é bem recebida ao nosso coração e a gente começa a praticar, ela começa a dar fruto em nossa vida.
nós nos tornamos uma bênção por nós mesmos, assim, em Deus, né? Que Ele gera esse fruto em nós, e nós compartilhamos as outras pessoas, porque no texto adiante vai mostrar ali, vai comparar que a gente se torna como se fosse uma árvore frondosa, que gera sombra para os pássaros, que gera frutos para a vida das pessoas, entendeu? Então aqui, ó, versículo 20, repetindo: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, e o outro a 60, e o outro a 100 por um. Jesus ele poderia até falar mais aqui, outros produzem 150, outros produzem 200, outros produzem 500, outros produzem 1000, só que ele parou por aqui. Mas se você entender bem, né, sobre essa reflexão, ele demonstra aqui que é um crescimento contínuo. A pessoa não para de crescer quando ela recebe a palavra e começa a colocar ela em prática, começa a praticar a Escritura Sagrada. Pessoal, para você ver aqui, ó, eu tenho mais de uma Bíblia aqui, que sempre quando eu leio os textos eu procuro comparar as versões bíblicas, tem outras guardadas também. E nessa parábola do semeador, ela não foge à análise de outras Bíblias, não. Ela vai pelo mesmo segmento, falando sobre tipos de pessoas que são como sementes plantadas em terras. Alguns ficam até contentes no começo em estar servindo a Deus, mas quando vem tribulações, logo desiste. Outros preferem amar mais as riquezas desse mundo do que buscar a presença de Deus. Como assim buscar a presença de Deus? Através de tirar todo dia um tempinho em oração. Começa a orar, falar com Deus e acreditar que Ele está ouvindo. Júnior, mas como que eu faço para orar? Eu nunca orei na minha vida. Ou eu não tenho certeza se a minha oração é uma oração boa ou não. Bom, a oração boa é aquela que você rasga o seu coração, no sentido de você abrir o seu coração verdadeiramente e falar a Deus o que você pensa e o que você precisa da parte dele. Como assim? Você demonstra sinceridade. E quando você fala com ele, a oração é essa: você falar, por exemplo, Deus, eu quero aprender mais de ti, eu quero te conhecer mais através da Escritura Sagrada. Me ajuda, me ensina, me faz compreender mais e usa a minha vida para abençoar pessoas, para ser um canal de ensino na vida das pessoas, um canal de libertação. Usa a minha vida para falar do teu amor, para instruir as pessoas sobre aquilo que é bom da parte do Senhor. Coloca pessoas para que eu venha sarar a vida delas através daquilo que o Senhor tem me ensinado. A oração ela pode ser diversa. Se você está precisando de uma cura, você pede para Deus: Deus, me ajuda a curar essa área que eu estou necessitando. Se você está precisando de um emprego, Deus, me ajuda a abrir uma porta de emprego. Me mostra quais são as empresas boas. Me mostra qual a área que eu devo seguir para começar a estudar, me preparar para entrar nesse local. Me dê sabedoria. Então você começa a dialogar com Deus. Isso é uma oração. Começa a ter uma vida de oração. E outra coisa é você começar a ler as Escrituras. Ou você acompanhar o nosso canal, que o nosso canal vai trazer sempre ensino novo aí. E outra coisa é você estar indo numa igreja que ensina o Evangelho, a palavra de Deus, né? E se essa pessoa, pastor, um líder espiritual, o padre, enfim, um líder espiritual estiver ensinando alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, tem alguma coisa estranha aí, entendeu? A Bíblia Sagrada, ela possui 66 livros que são considerados inspirados por Deus e foram escritos por homens. Homens que viveram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a Antiga Aliança. O Novo Testamento é a Nova Aliança. O Novo Testamento começa a partir de Mateus e vai até Apocalipse. Então entenda bem, as Escrituras Sagradas, ela possui um conteúdo poderosíssimo que gera vida no seu interior. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não esqueça de valorizar as palavras de Deus.